Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar início então à parte de iluminação, né? A gente vai ver aí as luzes que a gente vai utilizar do V-Ray e as situações onde a gente vai utilizar, e também a gente vai ter algumas aulas mais práticas mostrando, né, como fazer a iluminação de cenas internas, externas e de humanizadas. Claro que são algumas maneiras, né, de fazer esse tipo de iluminação. É tudo uma questão do efeito que vocês querem dar, né? Por isso que o importante que eu falo nessa parte de iluminação é, primeiro, vocês conhecerem os parâmetros das luzes, né? Saber o que os parâmetros as propriedades de cada uma, o que elas fazem, qual é o efeito que cada uma dessas luzes causa na cena de vocês, né? Para quando vocês pensarem num tipo de iluminação, saber qual a luz que vai ser usada para dar esse efeito. Então, muito mais importante do que saber aonde colocar a luz, é vocês saberem o efeito que cada uma das luzes dão. E aí trabalhar em cima disso, né, conhecendo bem os parâmetros, para chegar numa iluminação do tipo que vocês querem, né? Então, a primeira parte, eu vou passar toda a parte teórica, né, do que realmente interessa a gente mexer. Na grande parte das coisas das luzes, vocês vão ver que vai ser realmente padrão os valores, tá? A gente não vai ter necessidade de mexer. Na prática mesmo, a gente vai ver que são poucas coisas que a gente mexe. É mais questão de intensidade, de alguns detalhes, né, que a gente vai ver aí dependendo do tipo de iluminação. Então eu fiz aqui um negocinho bem simples para ilustrar essa primeira aula sobre as luzes. Depois a gente vai ver algo sem ser fechado assim, né, algo mais aberto para poder mostrar outras coisas. Mas nessas primeiras aulas a gente vai ver a teoria, né? Eu não vou me preocupar aqui em explicar como fazer a iluminação desse tipo de ambiente, não é esse o foco, tá? É mostrar o que cada uma das luzes faz e qual as propriedades delas. Então eu vou dar um render aqui, estou com uma configuração de render normal, tá? Sem nada demais, observa que está o render bem rápido, né? 4 segundos. Eu coloquei então esse teapot aqui para a gente poder ver alguma sombra, alguma coisa, e coloquei esse espelho aqui atrás para poder mostrar um detalhe que acontece muito, que muitas pessoas acabam tendo dúvida. Eu já vi, né, muitas pessoas perguntando sobre um detalhezinho da luz aqui, que eu já deixei esse espelho justamente para mostrar isso. Então a gente vai iniciar, né, pelo menu Create, Lights. Aqui onde está Photometric, a gente vai mudar para V-Ray. E a gente vai estudar a V-Ray Light e as suas variações, a V-Ray ES e a V-Ray Sun. A V-Ray Ambient Light a gente não usa, tá? Desde quando saiu essa luz, acho que ninguém usa ela. Não sei nem por que ela continua ainda. Então a gente vai dar o nosso foco aonde realmente a gente vai utilizar. Então a gente vai começar com a V-Ray Light. Para essa primeira parte, eu vou fazer ela de uma maneira que é muito utilizada para iluminar ambientes internos, que é colocar ela na abertura da janela, né? Então, no caso aqui, a gente consegue visualizar ela pela vista left, né? O desenho aqui do que seria a nossa janela, que aqui é só uma abertura mesmo, sem vidro, sem nada. Então eu vou começar mostrando algumas coisas com ela aqui, depois eu vou mostrar ela aqui dentro, para a gente poder ver alguns outros detalhes. Então a criação dela, vou vir aqui na minha vista left, vou deixar o botão esquerdo apertado e arrastar, e aí eu crio ela, né, um pouquinho maior do que a minha janela aqui. Como eu criei ela na vista left, então ela não vai estar na posição correta, ó, na vista top, né? Ela está dentro do meu ambiente. Então eu vou vir aqui na minha vista top e vou mover ela um pouquinho para fora aqui da minha parede, tá? Não tem necessidade de colar ela, pode deixar um pouquinho para fora que já tá jóia. Ok, então a gente vai trabalhar só
com essa luz, e aí a gente vai ver todas as propriedades dela aqui na nossa cena. Eu vou dar um render agora, vocês vão ver o que vai acontecer, que é outra coisa também que as pessoas que eu vejo, né, que tem dúvidas sobre isso, de perguntar, eu coloquei uma luz e ficou tudo estourado, né? É porque a pessoa realmente não entende nenhum parâmetro da luz, porque se você coloca uma luz e ela está estourando, o que é isso? É a intensidade dela, né? Então a gente tem que fazer o quê? Diminuir a intensidade. São coisas meio óbvias, mas são coisas que são de pessoas que aprendem, às vezes, por tutoriais, né? Não sabe o que está fazendo, está só copiando aquele tutorial, e aí o cara lá do tutorial coloca a luz, ela já está no valor certo, e aí a pessoa não sabe o porquê. Por isso que eu falo tanto que é importante a teoria, para vocês não terem esse tipo de dúvida, né? Vocês saberem resolver qualquer situação. E agora que a gente já está meio que combinando, né, configuração de câmera, configuração de render e configuração de luz, se vocês não tiverem esse conhecimento de tudo que eu já passei, né, anteriormente, vai ficando difícil para acompanhar e fazer, né, ter um resultado legal. Com relação à câmera, até que eu não falei, tá a minha configuração normal, tá? A F-number tá como 8, o white balance tá aqui no branco, shutter speed 25 e o ISO 250, tá? O padrão que eu geralmente coloco. Então vamos ver aqui as propriedades da nossa luz e o que a gente vai mexer. Eu vou falar o que é padrão também para vocês nunca mexerem, tá? Porque se mexer vai estragar, vamos dizer, né? No General, então, né, fui no Modify, a gente tem aqui a opção de ligar e desligar ela. A gente tem o tipo dela, então a gente tem as opções de Plane, que é o que a gente está utilizando. A gente tem Dome, que a gente vai ver na próxima aula. A gente tem Sphere, que seria uma esfera, que a gente já vai ver também. O Mesh, que a gente também vai ver nessa aula. E o Disk, que a gente também vai ver nessa aula. Então só a Dome que a gente vai ver na próxima aula. Então eu vou explicar todas as propriedades pela Plane, porque depois na esfera, no Mesh, que tem um detalhe diferente do Disk, vão ser as mesmas coisas, tá? Então a gente pode ligar um target nela, né? Nesse caso de iluminação, onde a gente coloca na janela, a gente não costuma ligar target, né? Que aí ela cria um target que vocês podem direcionar para onde vocês querem que a luz, que seja emitida a luz, né? Nesse caso aqui, a gente pode só rotacionar a nossa luz. Agora, se eu tiver uma luz no teto e eu quiser direcionar para algum lugar, isso daqui é legal. Quando eu colocar a luz aqui no teto, a gente vai fazer um teste com relação a isso. Mas, por hora, quando vocês utilizarem a luz dessa maneira, o target não tem necessidade, porque a gente pode pegar a luz e simplesmente rotacionar ela aqui, que dá na mesma. Aqui, se botar de cima para baixo, também é a mesma coisa. A gente pode só rotacionar, mas às vezes o target facilita um pouquinho para fazer isso daí. Depois embaixo a gente tem o half length e o half width, que é o tamanho da nossa luz, né? Se sem querer vocês fizerem a luz num tamanho errado, tipo menor do que a janela, alguma coisa do tipo, a gente tem a opção aqui, né, ó, de ajuste do tamanho da nossa luz. Unidade de medida, não mexam, tá? Eu já vi em vídeos assim estrangeiros, né, usando Luminous Power, alguma coisa do tipo, algum desses daqui. Mas mantém isso aqui, não tem necessidade de... Não vai alterar em nada, tá? A única diferença que vai ter é que a intensidade aqui, o valor vai ser diferente. Multiplier. Então, isso daqui é a intensidade da nossa luz. Ela vem, a Plane, por padrão como 30, então por isso que ela ficou extremamente forte. Se eu estivesse utilizando outra configuração de câmera, vamos supor, daria certo até. Ela não ficaria tão forte. Então por isso que eu falo que o tutorial é fogo, porque às vezes o cara está usando uma configuração de câmera completamente diferente e você não sabe, né? E aí o cara coloca essa luz lá com 30 e fica perfeito. E no de você, o seu arquivo nunca vai ficar perfeito porque você está usando outra configuração de câmera. Por isso que a gente tem que realmente conhecer e saber o que está fazendo, tá? Eu vou fazer testes aqui, vamos lá, vou baixar para 1.
até a gente achar uma configuração aqui mais ou menos. Observa aqui com 1 agora a gente já enxerga o desenho. A gente vê, né, que essa luz aqui, esse plane, tá aparecendo aqui, ó, não tô mais com o meu background lá atrás, preto. Tá aparecendo a luz aqui, tá aparecendo ela no reflexo. Tá batendo uma luzinha aqui, né, uma sombra mais esparramada. Então esse é o efeito que a Very Light faz. O tipo de sombra dela não é uma sombra dura igual uma sombra do sol, é uma sombra mais esparramada, mais difusa. Tá? Então toda vez que vocês quiserem esse tipo de sombra, né, com esse tipo de iluminação, é a Very Light. Tá? Vamos aumentar um tiquinho, vamos colocar 2. E é bem sensível, ó. A gente aumenta, ele já, tipo 1, né, que a gente aumenta, ele já dá uma boa aumentada. Ele está iluminando bem já a cena toda, né? A gente tem uma abertura legal, deixei uma abertura grande aqui para a gente poder trabalhar isso daí melhor. Eu vou deixar assim como 2. Nossa configuração de render está baixa, né? Por isso que está bem granulado, com bastante noise. Mas aqui agora a gente não é o caso, né? A ideia não é limpar a cena agora. Ok. Abaixo disso a gente tem, eu vou deixar o multiplier como 2, depois a gente vê o que faz. A gente tem o Mode Color. A gente vai ter duas opções. A gente tem tanto Color, que a gente pode clicar aqui no Color e escolher a cor dessa luz. O que eu falo para vocês que tem que tomar muito cuidado, né, em trocar a cor de luz assim, tem que ser alguma coisa suave, tá? Se a gente carrega demais numa cor de luz, por exemplo, uma cor fora, né, se não é a ideia, ele acaba afetando a cena toda. Então, toma muito cuidado, né, para não mudar. Por exemplo, se eu jogo um verde aqui, mais forte, né, só para mostrar. Vamos supor que a minha luz é verde, né? Observa que ele ferra com a cena, né? Então, tipo, se for verde, a gente tem que ir experimentando cores bem suaves para ele dar essa tonalidade, né? A gente observa que não tá mais branco aqui, já tá pegando um pouquinho do verde e assim por diante. E a gente tem a opção que é a mais utilizada, que é a temperatura. Temperatura, ó, 6.500 é o branco. Acima dos 6.500 ele vai puxando para o azul e abaixo ele vai puxando para o laranja. Então geralmente azul a gente utiliza 8.500. Mais ou menos, tá? Não é padrão nem regra, é um valor assim que geralmente é usado. Então a gente observa o azul, né? Deu aquela azuladinha. E para o laranja, por exemplo, 4.000, 3.500, alguma coisa do tipo. Só que aí ele já dá aquela boa mudada, né, na coloração da cena. Existem períodos do dia, vamos dizer, que pode até ficar desse jeito, mas eu não acho muito interessante dar essa amarelada na cena. Né? Então a gente pode ir subindo valores, ó, já vai ficando um pouquinho mais agradável, né? Eu coloquei 5.000. Depois a gente vai ver na iluminação do tipo IES, que é a iluminação de foco. E aí a gente vai utilizar a temperatura dela tipo no 3.500, 4.000. Mas então, mais ou menos é isso. Eu vou voltar aqui pro 6.500, que é o branco. Textura, a gente pode utilizar uma textura nessa luz. A gente não vai ver isso agora na plane, a gente vai ver na DOM quando a gente for utilizar o HDRI, tá? Que é a maneira que é utilizada. E a resolução, eu vou falar sobre isso também depois. Então, no General, seria isso. Basicamente, o que a gente vai mexer é talvez a cor ou temperatura, né? E o multiplier. Tamanho, a gente só vai mexer se porventura errar, né, o tamanho lá e não quiser apagar, já quiser alterar direto aqui. Então, ok, vou deixar da maneira que tá. Eu vou dar outro render aqui. A gente tá com... Vamos ver se mantém o mesmo tempo de render. Quase 10 segundos. Ok.
Depois a gente tem a opção do Rectangle Disk Light. Então isso serve tanto para o plane quanto para o disk, que é o lance da gente fazer a luz direcional. Eu vou mostrar isso depois, né, que eu terminar aqui de explicar. Eu coloco uma luz aqui dentro e mostro o que é esse direcional. Por enquanto, né, nesse tipo de luz aqui de janela, vamos supor, não convém falar sobre isso. Então daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Dentro do Options, a gente tem opções de Exclude. Então a gente pode excluir objetos da nossa cena dessa luz. Isso já é uma coisa que tem no Max, com certeza vocês já viram. Várias coisas no Max tem essa parte de Exclude, né? Onde a gente clica e escolhe o que a gente quer tirar da luz. Por exemplo, eu vou tirar box 1, 2 e 3. Jogo para cá e renderizo. Então, tipo, no caso aqui seria minha parede, meu teto e meu piso. Eu excluo, né, da minha luz. Então isso aqui não tem nenhuma novidade, né? A gente pode tirar e voltar, né, para o lado de cá. Para o lado de cá recebe a influência da luz, para o lado de cá não. Double-sided é algo também que a gente não vai utilizar. Eu vou mostrar quando pôr aqui dentro, mas seria jogar a luz tanto para um lado quanto para o outro, tá? Observa aqui na Very Light, a gente tem uma setinha indicando para que lado que ele está jogando a luz, né? Então, tomar muito cuidado para às vezes não fazer a luz e ela tá, por exemplo, virada pro lado errado aqui, né? Para cá, por exemplo. Então, sem querer, a gente joga a luz pro lado de lá, né? E aí, o que acontece? Ó? Escurece todo o nosso ambiente. Se eu ligar o Double Sided, o que vai acontecer? Ele vai jogar a luz para os dois lados. Né? Aí ele está jogando a luz tanto lá para fora, que é para onde está a setinha, mas como está como Double Sided, né? Já deu para mostrar aqui, nem precisa mostrar aqui dentro. Ele joga para cá também. Então, dificilmente vai utilizar essa opção. Invisible, isso aqui a gente utiliza. Se a gente quiser colocar um background lá fora, ou se a gente tiver modelado toda a parte lá de fora, se eu deixar a luz visível, eu não vou enxergar isso, né? Então eu deixo ela invisível, que é o padrão normalmente que a gente deixa. E aí o que acontece? A gente continua com a luz, né? Só que o plane dela não está visível. Então a gente consegue enxergar lá fora. Então, isso daqui é uma coisa que a gente vai usar bastante. Eu vou deixar assim por enquanto. No Decay. Isso também vocês não vão utilizar, tá? A luz, conforme ela vai entrando no ambiente, ela vai com a distância, com os rebatimentos que ela vai tendo, ela vai perdendo intensidade. Né? Basta olhar aqui, ó, como a gente tem uma luz mais forte, que é o que está próximo, e como aqui a gente já tem uma luz mais fraca. E isso é o que acontece sempre com iluminação. O No Decay vai fazer com que ela não perca a força. Então ela vai do mesmo jeito, com a mesma intensidade do começo ao fim. Então nunca utilizem, tá? Skylight Portal é algo interessante, né? Vai às vezes carregar o tempo de render. Aqui eu acho que nem vai acontecer isso, porque a gente não tem influência de environment, né, na cena. Mas seria o seguinte, ao invés da gente utilizar o multiplier da luz para trazer, eu vou renderizar de novo sem o Decay para vocês verem. Ao invés da gente utilizar o multiplier, a gente vai utilizar o que? As partículas da iluminação que a gente tem no environment, que pode ser tanto um HDRI, quanto pode ser, por exemplo, uma V-Ray Sky, né, que simula o céu. A gente vai trazer a iluminação desse environment e jogar as partículas para dentro da cena. Então vai haver uma diferença. Seria a maneira correta de se iluminar, né? Utilizando esse tipo de luz assim em janela. Porque a gente está exatamente utilizando a iluminação que vem de fora e trazendo ela para dentro. E não criando uma nova iluminação independente do environment, né? Então seria a maneira correta de se iluminar. Skylight Portal, e a gente tem a opção Simple, que ele vai fazer o cálculo de uma maneira mais simples. Nas aulas práticas eu vou
mostrar a diferença. Aqui a gente vai perceber a diferença. A única coisa que eu tenho de environment aqui é lá no render, só que tá só aquela cor. Deixa eu mostrar aqui. Tá só a cor mesmo, o azul clarinho. Então ele está utilizando esse azul clarinho e está jogando essa iluminação para dentro. Então essa seria a maneira correta, vamos dizer, de se iluminar. E a gente tem a opção Simple, onde ele vai fazer um cálculo um pouquinho mais simples. Aqui a gente ainda não consegue perceber tanto, né? Até o tempo de render foi basicamente o mesmo. Mas nas aulas práticas vocês vão observar bem isso daqui. O Store With Irradiance Map também eu não costumo utilizar. Ele vai, deixa eu renderizar de novo. Ele vai fazer o cálculo da luz, né, de tudo da luz, junto com o Irradiance Map. Então a gente vai acontecer o que? A gente vai acabar tendo um render mais rápido. Porque ele vai calcular a luz lá no Irradiance Map, não no render. Então, por exemplo, ó, deu 10 segundos aqui. Vamos ver com o Store ligado. A gente baixou metade do tempo. Só que eu acho que perde qualidade, sei lá. Aqui a gente está com uma luz só, né? Tá com sem detalhes, né, de modelagem, tá, onde a gente precisa mesmo da luz legal, vamos dizer, né? Então, eu não acho muito válido não utilizar isso daqui. Mas para testes, né? Vocês perceberam que ele diminui metade do tempo de render. Então, para testes, enquanto está testando luz assim, pode até ser que seja válido, mas eu não costumo utilizar não. Depois a gente tem o Affect Diffuse, que é afetar as cores e texturas da nossa cena, sempre ligado, valor 1. O Affect Specular, se a gente tivesse, por exemplo, aqui um metal com specular, essa luz afetaria, né, o specular dela. Deixa ligado também. E aqui que é o esquema do que eu vejo muita dúvida, que às vezes, por exemplo, aqui a gente tem esse espelho e tá esse borrão da luz aqui, né, do plane. Isso tudo porque tá ligado o Affect Reflections. Então, quando vocês tiverem espelho, às vezes em metal é legal aparecer, né? Eu acho que agrega um valor, assim, vamos dizer, ao metal, né? Ter aquele reflexo da luz. Mas em espelho, por exemplo, aqui eu vou estar vendo o background da minha cena. Vamos supor, as árvores, tal, alguma coisa qualquer lá fora. E aqui eu vou estar vendo esse borrão branco. Então é esquisito, né? Fazer isso. Então aí a gente desliga então o Affect Reflections. E ele vai tirar, né, essa luz dos nossos reflexos. Então, quando tiver espelho e perceber aquele borrão branco, lembra disso daqui e desliga. No caso aqui, vou deixar desligado também. Ok. Depois a gente tem Sampling, que é a parte de subdivs da sombra. Então, toda essa parte de samplings é relacionado à nossa sombra, qualidade da sombra. Aqui é uma das coisas que eu vejo as pessoas às vezes aumentando absurdamente o valor aqui. Vamos supor, colocando 64 de subdivs, que eu vou mostrar tempo de render. E além disso, depois ainda pegando aqui no subdivs multiplier e colocando 2, vamos supor. Então lembra que eu falei, né, nas aulas de render que esse subdivs multiplier ele vai pegar todos os subdivs da minha cena e vai duplicar. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho 8. Duplicar não, ele vai multiplicar por esse valor. Se eu colocar 2 aqui, é o mesmo que eu ter 16 de subdivs aqui. Então vamos fazer um teste, ó. Eu vou colocar 2 aqui. E vou renderizar. Só que aqui esse 2, ele está aumentando os subdivs de tudo, né? Agora eu vou colocar 1 aqui e vou pôr 16 aqui. Aqui eu nem sei se dá alteração de tempo de render, porque a gente não tem praticamente nada. Foi até mais rápido o cálculo. Não é para ser assim, tá? Aumentar subdivs nunca vai deixar o render mais rápido.
Mas às vezes, tipo nessa cena, como a gente não tem nada, essa variação de tempo de render é meio esquisita. Por padrão, tipo agora ele começou a aumentar. Por padrão, a gente aumentando o subdivs, a gente vai acontecer o que? A gente vai ter a sombra com maior qualidade, porém o nosso tempo de render vai subindo. Né? Agora com 64 já deu uma segurada. Né? Às vezes a variação baixa não dá tanta diferença, mas conforme eu vou subindo ele vai. O que eu costumo fazer, por exemplo, se eu deixar o 8 aqui e colocar 6 aqui, ou 8, né, para dar o 64. Tinha dado 12.8, vamos ver assim como fica. Eu acho que por aqui teria que, teoricamente tem que demorar mais, né, porque ele está aumentando mais subdivs. Aumenta um pouco mais, mas observa que é quase ao mesmo tempo, por quê? Porque a gente não tem materiais com subdivs alto, não tem tipo nada, né? Mas na prática, se tiver uma luz, por exemplo, que tá uma coisa meio esquisita, né, a gente compensa aumentar os subdivs dela, mas não chega aqui e bota 64 porque 64 vai ficar bom, né? Às vezes com 16 já fica bom, né? E a gente está aumentando o tempo de render absurdamente por falta de conhecimento, né? Então vai fazendo testes, tipo de 8, eu sempre vou fazendo 8, 16, 24, 32, 64, 48, tanto faz. Mas o máximo que geralmente eu chego é 16, é muito difícil eu ter que passar de 16 porque o subdivs multiplier aqui geralmente eu uso 2. Então 2, 3 às vezes, depende, né? Máximo 16. Shadow Bias e Cut Off não mexe, tá? Porque vocês vão influenciar na distância da sombra, né? Tipo, ao invés dele estar certinho aqui, vai acabar influenciando nisso. Então nunca mexam nisso daqui. Viewport, são coisas aqui da Viewport para wire color, ícone dela, né? Escrito aqui Very Light, por exemplo. Esquece isso daqui, não tem necessidade de mexer. E o Advanced Options, Use MES, deixa sempre ligado, padrão. E é isso aí. Então, basicamente, são essas as configurações que a gente tem para Very Light. Eu vou só colocar uma aqui no teto para poder mostrar. Né? Pode ser até essa mesmo. Vou só rotacionar ela aqui. Colocar ela aqui em cima. Deixa eu fechar aqui. E vou diminuir o tamanho dela aqui. Seria uma maneira da gente fazer a iluminação, por exemplo, se vocês tiverem vários luminárias na cena, né? Essa é uma maneira de fazer a iluminação, né? Vou subir um pouquinho aqui. Não tem problema que vai ficar meio fora. A gente já sabe como corrige, né? Só ir no Gas Vertical. Ok. Do jeito que tá, vou renderizar para vocês verem. Basicamente a iluminação nem aparece, ó, fica muito fraca, né? Eu teria que aumentar, por ela estar pequenininha, né? Que é uma coisa importante de vocês saberem. O tamanho da Very Light influencia na intensidade dela. Então, quanto menor for o tamanho dela, mais a gente precisa de multiplier, né? Para poder gerar isso daí. Então, observa que agora a gente tem ela já aparecendo, né? Com 30. Agora, se eu pegar aqui no Rectangle, né? Tem esse Preview, eu vou deixar como Selected. Então, sempre que ela estiver selecionada, ele mostra o Preview. Senão, quando a gente tem várias luzes, deixa no Always, vai ficar sempre essas bolas aqui aparecendo, acaba atrapalhando um pouquinho. Então, no Selected. O valor padrão é 0, que aí ele joga a iluminação de acordo com o tamanho da Very Light e espalha, né? Espalha para todos os lugares. Se a gente colocar o Directional aqui e for aumentando, observa na vista Front, por exemplo, ó, que ele vai criando, né, um direcional. Então a gente consegue já começar a simular um pouco mais
iluminação. Aqui ainda está meio aberto, então tá tudo certo, né? Conforme eu vou aumentando e vou fechando mais, focando mais a minha iluminação, ó. Por exemplo, eu vou focar a iluminação só no meu teapot. Observa que vai ficar forte pra caramba agora, porque eu tô com a iluminação bem focada nele, né? Deixa eu até trazer a Very Light um pouquinho mais pra cima dele aqui. Então, quanto menor for o nosso foco, né, o nosso direcional, mais forte a luz vai ficar. Então aí a gente tem que ir baixando esse multiplier. Vou fazer teste aqui, vamos ver com 5. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Dependendo do efeito que queira dar, né, tá legal isso daqui. Vai depender muito, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui o direcional. Vamos ver. Então, para fazer uma iluminação focada, para fazer pontos de iluminação no teto e tal, né? Eu costumo utilizar bastante isso daqui, esse direcional. Eu vou colocando as Very Lights na posição das luminárias e aí trabalho. Deixa eu baixar aqui, vamos ver. E aí eu vou trabalhando a abertura, né? Observa que já vai ficando interessante, né? A gente ter cor agora na luz, porque ela não está influenciando na cena toda. Então essa é uma opção onde a gente começa a utilizar temperaturas, né, mais corretas, assim vamos dizer, e vai trazendo esses focos de luz na cor, né, das luminárias e tal. E aí a gente pode, por exemplo, ter, vamos supor que fosse a iluminação do ambiente fosse dessa maneira, ó. Então vou jogar como instance, duas para lá, duas para cá. Então essa seria a nossa iluminação desse ambiente. Observa que os focos de amarelo ficam, né? E aí como que a gente pode balancear isso daqui? Que é uma outra maneira que eu utilizo o Very Light também para fazer esse balanceamento, às vezes quando a minha luz não está muito forte também. Eu crio uma Very Light, isso eu vou mostrar mais mesmo na parte prática, mas eu crio uma Very Light, ó, na parede onde está minha câmera. Isso daí eu faço muito, tá? Na cor branca e com o multiplier baixo. Dessa maneira eu trago o branco de novo, né? Ela vai estar visível aqui, né? Observa que eu trago de volta o branco nas minhas paredes, compenso a iluminação e tenho os focos de luz na cor amarela, né? Não precisa se preocupar muito com isso agora, porque eu vou mostrar nas aulas práticas, né, como eu costumo fazer a iluminação. Ok, então o direcional é isso daí. Depois disso, então, Very Light como plane é isso daí. A gente tem opções de usar lá dentro como fora. Depois a gente vai ter a Very Light como esfera, que é o mesmo esquema, só que a diferença é que ela é uma esfera. E aí a gente pode colocar ela, por exemplo, aqui no ambiente. Propriedades é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Ela fica uma esfera mesmo a luz, né? Isso aqui é legal para usar em luminárias, tipo postinho de jardim. Vocês podem utilizar dentro, né? Pode utilizar dentro de abajur. Então, lugares onde você tem que colocar um foco de luz assim que vai jogar luz para todo canto. Aí é questão de analisar, né, o tipo de iluminação do objeto que vocês estão usando. Mas observa que eu jogando dentro do ambiente eu vou tendo também, né, a iluminação normal. Então, propriedades são exatamente as mesmas, não tem nada diferente, é só questão de onde usar. E aí, tipo, onde eu usaria isso seria nesses lugares que eu falei mesmo. Em luminárias, né, no caso. Postinho de jardim, abajur, algo do tipo assim.
Mesmo esquema, né? A gente pode temperatura também. Vou jogar o 3,5 para a gente ver o que ela influencia. Então é tudo questão de testes, mas essa é menos usada, né? A mais usada mesmo é a plane, né? Depois a gente tem a outra opção, que é o mesh. Mesh a gente vai criar, ele vai fazer isso daqui. Aonde que é legal colocar o mesh? Qualquer objeto que vocês tenham na cena que emita luz. Então eu falei de às vezes colocar no abajur, no postinho de jardim, alguma coisa do tipo, a sphere, mas dá para usar a mesh também e pegar o mesh de onde está o vidro, por exemplo, que vai refletir a luz, né? Então no caso, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, propriedades, mesma coisa, tá? Não muda nada de tudo que eu falei da outra, da plane. A diferença é aqui, Mesh Light. Então a gente tem o Peak Mesh. Então eu vou pegar o Peak Mesh e eu quero, por exemplo, que o meu teapot vire um objeto que emita luz. Então eu clico nele, observa que ele ficou transparente. E aí eu posso renderizar. Vai estar super forte, vamos diminuir aqui o multiplier para 4, vamos ver. E aí a gente vai ter o nosso objeto como um emissor de luz. Tá? Então é bem legal para utilizar isso daqui. Pode usar a temperatura também. Um pouquinho mais azulado, vamos ver. É interessante para usar. A gente tem outras maneiras de fazer quase a mesma coisa que isso. Só que esse a gente transforma o nosso objeto realmente numa luz e não aplica um material de luz nele. Se eu subir aqui, por exemplo, tirar ele do piso para mostrar um pouquinho melhor. É uma boa opção para vocês utilizarem sempre que tiver, né, algum objeto que precise dessa luz, né? Porque depois a gente pode, né, utilizar, por exemplo, o lance do bloom. Deixa eu dar o render de novo aqui. A gente já vai ter a nossa fonte de luz na cena e a gente pode utilizar bloom, glare nele, né, no caso. Só ele renderizar de novo para pegar o canal para eu poder mostrar aqui. E aí a gente consegue fazer o efeito, né, tanto do bloom, né, que aí ele cria o canal aqui do Effect Source, como a gente pode fazer o glare. E aí vai, né, da criatividade da gente, que a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais detalhado, mas só para mostrar que ele já, né, a gente já consegue utilizar o efeito melhor. Então esse daí seria a opção do Mesh, quando vocês quiserem transformar um objeto num emissor de luz, tá? E a última opção que a gente tem é o Disk, que é a mesma coisa do Plane, a diferença é que ela é redonda. Né? Isso daqui é legal eles terem colocado porque fazia muita falta. Né? Às vezes num ambiente redondo a gente tinha que fazer a iluminação e aí a gente tinha que fazer com o plane, né? Tá forte, aqui ele vem forte também. A gente tinha que fazer com o plane e aí ficava um pouquinho complicado de colocar a luz no lugar correto, né? Agora a gente já tendo essa opção do Disk, já dá para fazer, né? Tem a lance do direcional também, que a gente pode trabalhar. Mesmo esquema, né? Nada mais diferente. Então, tipo, deixa eu deixar ela invisível aqui. É aquele esquema de ser a mesma opção do plane, porém para redondo, né? Tipo, se tem uma janela redonda, para colocar ela já fica melhor. Dentro de luminárias, né, que a gente tenha que sejam redondas, né, vamos dizer, já fica melhor também.
e assim por diante. Tem ambientes redondos, usa o Disk. Tem ambientes retangulares, quadrados, tal, usa o Plane. E a opção do Mesh. A Sphere vai ser um pouquinho menos utilizada, mas a gente tem essa opção também. Então é o seguinte, teoria de Very-Light é isso, né? Vai ter a questão da DOME, que eu vou mostrar na próxima aula, a DOME com a Sky e a DOME com o HDRI, né? Como é que a gente faz isso daí. E depois a gente passa para as outras duas luzes, que é a IES, que é bem tranquilo, e a VeriSun, que também não tem muito segredo. Tá joia? Então estudem bastante, façam testes com esses tipos de luz, entendam bem os parâmetros de cada uma, o que cada um desses parâmetros faz, né? Como que eles vão influenciar na iluminação mesmo da cena de vocês. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!